Uma noite, em 1994, eu estava sonhando. Ouvi algo. Era como uma voz. A voz foi ficando cada vez mais alta. Não demorou para que se tornasse uma advertência e pude ouvi-la claramente. O livro tibetano dos mortos está certo. Seu trabalho será provar isso. A advertência foi tão intensa que acordei. Eu levei este sonho muito a sério, mas a tarefa mostrou-se bastante difícil. O livro tibetano dos mortos, um guia para as experiências da consciência entre a morte e o renascimento, trata da sobrevivência após a morte. Dizem que quem sobrevive são os corpos sutis. Mas o que são estes corpos? Os Upanishads, as escrituras hindus e a Cabala me ensinaram que o corpo sutil consiste do corpo de energia vital, a mente e um corpo supramental de temas arquetípicos. No entanto, se esses corpos fossem imateriais, como o livro tibetano dos mortos deixa subentendido, ninguém poderia saber como interagem com o corpo físico denso. Uma coisa me encorajava muito. Naquela época, eu lia avidamente pesquisas científicas que mostravam deficiências na abordagem materialista da ciência e conheci o trabalho de John Searle e Roger Penrose, que provava que os computadores não podem processar significado. Afinal, havia espaço para a mente não material. Eu também conhecia o trabalho de Rupert Sheldrake sobre os campos morfogenéticos. Dessa forma, para mim ficou claro que o antigo corpo vital nada mais era do que o reservatório de campos morfogenéticos. Ficou esclarecido que a mente não material processa significado e que um corpo vital não material, cujos movimentos sentimos, guia a criação da forma biológica. Mas como esses corpos interagem com a matéria sem aquela temível palavra dualismo? Um dia estava conversando com uma estudante universitária cujo namorado havia morrido. Estava tentando dizer a ela, com a intenção de consolá-la, que talvez o corpo sutil de seu namorado, o mental, o vital e toda a sua essência, tivesse sobrevivido à sua morte. Quem sabe a morte não seria tão irremediável como pensamos hoje, em função da hipnose da ciência materialista. De repente, ocorreu-me um pensamento. Suponha que a essência dos corpos mental e vital consista de possibilidades quânticas. Será que isso não resolveria o problema do dualismo, bem como o da sobrevivência? Senti-me exultante. O interior da psique. Analisar o mundo material com a ajuda de todas as explicações e manipulações científicas existentes hoje, sem dúvida, faz com que você pense que a hipótese de Deus não é necessária. Na melhor das possibilidades, você acaba concluindo que Deus deve estar se comportando como um benevolente guardião do jardim que ele criou, uma filosofia chamada deísmo. Contudo, assim que você olha para a sua psique, fica muito mais fácil acreditar em Deus, malgrado a psicologia materialista, behaviorista e cognitiva. É que na psique nós experimentamos sentimentos para os quais ninguém conseguiu construir um modelo mecânico, como, por exemplo, um computador sensível. Não sabemos nem como começar. Os outros aspectos de nossa experiência interna da psique são o pensamento e algo que chamamos intuição, embora haja muitos mal-entendidos a seu respeito. Será a hipótese de Deus necessária para compreendermos sentimentos, pensamento e faculdades intuitivas? O sentimento, o pensamento e a intuição são problemas realmente impossíveis dentro da abordagem materialista? Hoje encontramos programas para computadores na categoria de vida artificial
que podem realizar algumas das funções mais comuns da vida, automanutenção e autorreprodução, talvez, quem sabe, até alguma evolução rudimentar. Que testes de vida você pode dar a essas vidas programadas no qual elas não passam? Quando você entra em um restaurante e por um instante é tomado pela beleza de uma planta decorativa, como descobre se ela é natural ou artificial? Você pode tentar escolher pelo toque da planta, tocando-a. Se você for sensível à energia vital, não precisará tocá-la. Se a planta for natural e viva, você conseguirá perceber seu toque, mesmo à distância. Como isto é possível? Com certeza, graças à consciência não local das energias vitais da planta viva. Nenhum pesquisador de vida artificial pode dizer que os mecanismos da vida artificial oferecem esta sensação. Tampouco um biólogo materialista conseguiu explicar a origem e a natureza de sentimentos que experimentamos, exceto murmurar algo sobre a possibilidade de que seus sentimentos tenham evoluído porque teriam algum valor evolucionário para a adaptação. Há ainda os pesquisadores de inteligência artificial que afirmam que o pensamento nada mais é do que computação e que é possível projetar programas que simulam o pensamento. Embora possa haver alguma aparente substância nesta afirmativa, no final ela é enganosa. Há um aspecto essencial do pensamento, o significado, que até hoje os materialistas não aceitaram. O significado é um problema impossível para os materialistas e, como veremos depois, exige a hipótese de Deus para sua inclusão na equação de nossa existência experiencial. Como disse anteriormente, a intuição costuma ser mal compreendida, mas quando separamos o joio do trigo, o que sobra é o talento da intuição para se vincular com os contextos de sentimento e pensamento que Platão chamava arquétipos, como amor, beleza e justiça. Nossa intuição dos contextos arquetípicos de sentimento e de significado dão valor a essas experiências. Modelos materialistas para as experiências arquetípicas são terrivelmente ineptos. Há, por exemplo, um livro chamado O Gene Egoísta, que tenta estabelecer uma teoria biológica para o altruísmo, dizendo que o altruísmo que você sente por outra pessoa depende da quantidade de material genético que você e essa pessoa possuem em comum. Essa teoria não seria tão ruim se o autor não afirmasse que essa preocupação resume o altruísmo. Preciso dizer mais alguma coisa? Às vezes, os materialistas falam como programas de computador. Entretanto, sentimentos que intuímos, como o amor, sempre foram considerados qualidades divinas. Será? Isso é tema de um capítulo posterior. O mais notável sobre nossas experiências de sentimento vital, significado mental e contextos arquetípicos de sentimento e significado é que às vezes ocorrem com tanta profundidade e proximidade que todas as dúvidas desaparecem. Nesses momentos, sabemos tanto que existe Deus, quanto também sabemos que nós somos Ele. Estou, naturalmente, falando de experiências místicas que levam os místicos a nos dizer para procurar por Deus em nosso interior. O reino de Deus está dentro de vocês, disse Jesus. Os místicos afirmam que essas experiências também são experiências da verdadeira natureza de nosso self. Quando estamos situados nesse self interior, podemos sentir diretamente que somos filhos de Deus. Quando analisamos nossas experiências de sentimento, significado e contextos arquetípicos de sentimento e significado por meio das lentes conceituais da nova ciência, ou seja, ciência dentro da consciência,
vemos que existem amplas provas experimentais de que elas não são provenientes do corpo físico. Na verdade, elas ocorrem em conjunção com o corpo, mas não são do corpo físico. Elas vêm de Deus, ou, mais precisamente, da mente de Deus. Nós as escolhemos em nosso próprio potencial divino. Em outras palavras, nenhum místico precisa nos dizer que Deus é nosso Pai. Cada um de nós já possui essa intuição. A nova ciência está apenas comprovando essa intuição. Outro problema impossível para o paradigma materialista é sua completa incapacidade de distinguir a percepção interior da exterior. Esse paradigma da realidade é totalmente baseado no mundo material que experimentamos fora de nós. Nessa visão de mundo, tudo o que experimentamos em nosso interior são epifenômenos materiais sem sentido, coisas do cérebro. Precisa ser assim, ou irão causar paradoxos. Assim, os materialistas denigrem a experiência interior como subjetiva, indigna de confiança e sem consequência causal. Porém, admitem ser possível existir nelas algum valor adaptativo para que possam evoluir por meio da seleção natural. Será que colocar novamente Deus na ciência nos permitirá compreender por que algumas de nossas experiências são exteriores, enquanto outras são interiores? A psicologia, a ciência de nossa psique, de nossas experiências interiores, ficou marginalizada sob a influência de crenças materialistas que apenas são trabalhadas sob o estreito domínio cognitivo/comportamental da psicologia. Em termos literais, faz-se necessária uma revisão científica de Deus para trazer novamente o restante das forças da psicologia para seu pleno posicionamento acadêmico. A diferença entre interior e exterior. Por fim, chegamos ao problema quintessencial deste capítulo, a diferença entre interior e exterior em nossa percepção. Os materialistas não possuem uma explicação possível para a experiência interior e, por isso, desejam que ela seja um epifenômeno subjetivo que não precisa de explicação. Porém, os filósofos idealistas que valorizam a experiência interior não estão obtendo muito sucesso nesta questão. Eles fazem da natureza interior da psique uma questão de verdade metafísica. A psique é assim mesmo. Mas, na filosofia idealista, a consciência é a base da existência. Todas as coisas estão dentro da consciência, matéria e psique. Assim, por que experimentamos uma como exterior e a outra como interior? A natureza quântica da matéria da psique, a mente, o corpo vital, o supramental, oferece a resposta para a interioridade dessas experiências. Objetos quânticos são ondas de possibilidade, expandindo seu potencial sempre que não causamos seu colapso. Quando ocasionamos o colapso de uma onda de significado mental, um significado específico é escolhido e nasce um pensamento. Contudo, assim que paro de pensar, a onda de possibilidade se expande novamente. Portanto, entre o meu pensamento e o seu pensamento, a onda de significado se expande tanto, tornando-se inúmeras possibilidades, que é pouco provável que você cause o colapso do mesmo pensamento que eu. Uma exceção ocorre quando estamos correlacionados, como na telepatia mental, e uma outra exceção ocorre quando duas pessoas com um condicionamento similar conversam. Assim, de modo geral, os pensamentos são experimentados como algo privado e, portanto, interior. Agora, compare a situação com objetos materiais. Existe uma diferença fundamental entre os corpos sutis e o corpo material denso, motivo pelo qual inúmeros nomes são dados.
Os corpos sutis, ou seja, vital, mental e supramental, são uma coisa, são indivisíveis. Mas, como admitiu Descartes, a matéria são corpos com extensão. A matéria pode ser subdividida. No reino material, a micromatéria forma conglomerados de macromatéria. Logo, embora a física quântica governe os dois domínios da matéria, micro e macro, há uma diferença espetacular que surge quando consideramos a macromatéria como conglomerados maciços de micromatéria. Uma onda de possibilidade maciça de um macrocorpo torna-se muito lenta. Suponha que seu amigo e você estão observando uma cadeira. Se você causar o colapso da onda de possibilidade da cadeira para poder vê-la, tudo bem. Você o fez e pode ver a cadeira ali perto da janela. Pouco depois, seu amigo também olha. Entre o colapso que você causou e o colapso de seu amigo, a onda de possibilidade da cadeira se expandiu, sem dúvida, mas apenas pouco. Por isso, quando seu amigo causou o colapso, a nova posição da cadeira é minimamente diferente do ponto de sua observação, imperceptível sem a ajuda de um instrumento a laser. Por isso, os dois pensam que estão vendo a cadeira no mesmo lugar e que a experiência está sendo compartilhada. Logo, a cadeira deve ser externa a vocês dois. O mundo material macro é formado assim, e isso é útil, pois, do contrário, não poderíamos usá-lo como ponto de referência. Se o seu corpo físico estivesse sempre mostrando as incertezas do movimento quântico, quem você seria? Além disso, se a natureza quântica da macromatéria não fosse discreta, como poderíamos usar a matéria para fazer representações? Imagine-se escrevendo seus pensamentos em um quadro branco, com uma caneta onde as letras se movem em eventos de colapso subsequentes. O que isso faria com a nossa capacidade de fazer representações? Por fim, a matéria necessita de uma divisão micro-macro a fim de ter aparatos de mensuração quântica de hierarquia entrelaçada, nos quais o processo de amplificação do micro para o macro é entrelaçado, contendo uma complexidade irredutível. Vide capítulos 6 a 8. Assim, tanto matéria quanto mente estão dentro de nós, mas a divisão micro-macro do mundo material camufla a natureza quântica da matéria. O mundo macro da matéria, tudo que podemos ver diretamente, comporta-se quase como um objeto newtoniano, nos dando a ilusão de uma realidade compartilhada, a ilusão da objetividade. A ciência materialista cresceu nessa ilusão, mas esse é o lado negativo. O lado positivo é mais importante. Podemos usar a matéria para fazer representações da psique. A psicologia moderna começou com o estudo da psique. De início, a experiência interior e sua introspecção eram o que formava a psicologia. Compreender a experiência interior como a percepção consciente e o self que parecia organizar a experiência consciente era a meta. Além disso, desde o início, uma das principais aplicações da psicologia era clínica, para a saúde mental. Apenas no século XX é que John Watson e Skinner, sob a égide da filosofia materialista, começaram a solapar a experiência interior a favor de estudos do comportamento, o behaviorismo. O cérebro era a caixa preta desses primeiros estudos, e as experiências interiores e a psique eram relegadas ao papel de epifenômenos secundários. Mais tarde, a neurofisiologia, a ciência cognitiva e as pesquisas de inteligência artificial foram acrescentadas aos estudos comportamentais, tornando o assunto mais interessante. Infelizmente, a remodelagem da psicologia afastou cada vez mais esta ciência de seu objetivo de compreender a experiência interior,
essencial para aliviar o sofrimento das pessoas. Nossa análise com a nova ciência tem mostrado que a ciência comportamental cognitiva e a neurofisiologia, dedicadas ao estudo dos aparatos da elaboração de representação e as representações, está buscando uma meta complementar à meta original da psicologia. São estudos importantes, sem dúvida, mas de utilização limitada quando as representações ficam caóticas, como no caso de doenças mentais. Além disso, as representações também são de uso limitado quando precisamos fazer novas representações criativas, movidas quer por pressão ambiental, quer pelos impulsos criativos do divino, esperando expressar-se mais plenamente. No entanto, outras forças da psicologia deram prosseguimento à meta original. Duas dessas correntes podem ser identificadas: a psicologia profunda, que começou com Freud e a descoberta do inconsciente, e a linha humanística e transpessoal, que começou com o movimento do potencial humano. Nos próximos capítulos, veremos que esses ramos da psicologia estão apresentando novos desafios, novos problemas impossíveis para a visão materialista da realidade. E, quando resolvermos esses problemas sob uma ótica quântica, encontraremos mais evidências a favor da existência de Deus. Esta é mais uma edição do canal Livros Falados Voz Humana. Que o bem, o bom e o belo se multipliquem em benefício das criaturas.